Na festa de noivado do meu filho, a noiva disse em voz alta na frente de todos os convidados: "A partir de amanhã, não apareça mais na nossa vida." Eu sorri, peguei minha bolsa e fui embora sem dizer uma palavra sequer. Naquela mesma noite, cancelei a transferência da entrada do apartamento que eu daria de presente para eles. Um imóvel de R$300 mil que estava praticamente pago. Na manhã seguinte, ela apareceu batendo na minha porta, desesperada, chorando tanto que mal conseguia falar. Mas o que ela não sabia é que aquele apartamento era apenas o começo do que eu tinha planejado dar para eles. E o que eu fiz depois disso mudou completamente o rumo dessa história de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar. Olha, se você está me ouvindo agora, seja de onde for, de São Paulo, do Rio, de Minas, do Nordeste, de qualquer cantinho desse Brasil, fica aqui comigo até o final dessa história, porque você não vai acreditar no que aconteceu. E se inscreve no canal para ouvir mais histórias reais como essa, porque a gente precisa compartilhar essas experiências, sabe? A vida ensina cada coisa para a gente. Comenta aí de onde você está me ouvindo. Adoro saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando essas histórias. Agora deixa eu te contar direitinho como tudo começou e como eu cheguei nesse ponto. Meu nome é Helena, tenho 63 anos e passei os últimos 35 anos da minha vida me dedicando completamente à minha família. Fiquei viúva quando meu filho Rafael tinha apenas 12 anos. Meu marido, o João Carlos, sofreu um infarto fulminante enquanto jogava futebol com os amigos num domingo de manhã. Foi tão rápido que nem deu tempo de se despedir. Lembro como se fosse hoje, eu preparando o almoço, feijão no fogo, aquele cheiro gostoso de comida caseira, quando tocou o telefone. Era o Marcão, melhor amigo do João, dizendo para eu ir correndo para o hospital. Quando cheguei, já era tarde. Meu mundo desabou naquele dia. Mas eu não podia me dar ao luxo de desmoronar, sabe? Tinha um filho para criar, contas para pagar, uma vida inteira pela frente. Trabalhei que nem uma condenada. Eu era professora de português numa escola municipal, dava aulas particulares à noite, corrigia redações de madrugada. Fins de semana, eu fazia bolos e salgados por encomenda. Bolo de cenoura, brigadeiro, coxinha, pastel. Tudo para garantir que o Rafael não sentisse falta de nada. Ele sempre teve o tênis da moda, o material escolar completo, as aulas de inglês que eu nunca pude ter. Abri mão de tudo por aquele menino. Tive pretendentes, sim, homens bons que se interessaram por mim ao longo dos anos, mas eu sempre colocava o Rafael em primeiro lugar. Achava que se eu arrumasse outro relacionamento, ele ia se sentir deixado de lado. Sabe como é? O Rafael cresceu, se formou em engenharia, conseguiu um emprego bom numa empresa de construção civil. Eu estava tão orgulhosa. Todas aquelas noites em claro, todos aqueles sacrifícios, tudo tinha valido a pena. Ou pelo menos era o que eu pensava. Quando ele tinha 28 anos, ele me apresentou a Júlia. Uma menina bonita, não vou negar, loira, olhos claros, sempre muito bem arrumada, unhas feitas, cabelo escovado. Trabalhava como vendedora numa loja de roupas de luxo no shopping. Desde o primeiro momento, confesso que senti uma coisa estranha, um aperto no peito, sabe aquela intuição de mãe? Mas eu tentei ignorar porque queria que meu filho fosse feliz. No começo, a Júlia era toda gentil comigo. Me chamava de Dona Helena, com aquela voz docinha, sempre sorrindo, sempre educada. Mas eu percebia um brilho estranho no olhar dela, uma frieza que aparecia quando o Rafael não estava olhando. Nas reuniões de família, ela me cumprimentava com um beijinho no rosto, mas era daqueles beijos falsos, sabe? Só encostava o rosto, sem nenhum carinho de verdade. E tinha um jeito de falar comigo que parecia que estava fazendo um favor enorme só de me dirigir a palavra. Com o tempo, os dois começaram a falar em casamento. O Rafael estava nas nuvens, completamente apaixonado. E eu, como sempre fiz a vida inteira, quis ajudar. Comecei a guardar dinheiro para dar uma entrada num apartamento para eles. Não era qualquer apartamento, não. Era num condomínio novo, com área de lazer completa, piscina, churrasqueira, salão de festas, academia. Tudo que eu nunca tive, eu queria que meu filho tivesse.
Vendi umas joias que o João tinha me dado, peguei o dinheiro das minhas economias de anos, juntei tudo. Dei duro, fiz horas extras, aceitei todos os trabalhos de fim de semana que apareceram. Foram quase 300 mil reais que eu consegui juntar para dar de entrada naquele apartamento. Mas aí as coisas começaram a mudar de verdade. A Júlia foi mostrando quem ela realmente era. Teve uma vez que marquei de almoçar com os dois num domingo. Fiz aquela comida especial, comprei uma picanha boa, fiz farofa, vinagrete, arroz carreteiro como o Rafael adora desde pequeno. Esperei. Eles chegaram quase 3 horas atrasados. Quando questionei, a Júlia, revirando os olhos, falou: "Ai, dona Helena, a senhora precisa entender que a gente tem nossa vida, não podemos ficar presos a horários." Senti uma pontada no peito, mas engoli o orgulho e não falei nada. Teve outro dia que eu comentei sobre a decoração que eu estava pensando para a festa de noivado deles. Porque eu ia ajudar a pagar, óbvio. A Júlia deu uma risadinha e disse na frente das amigas dela: "Que fofa! Ela acha que tem bom gosto para essas coisas." As amigas riram junto e eu fiquei ali, parada, sem saber o que dizer. Senti meu rosto queimar de vergonha. Mas eu relevei. Pensei que era coisa da minha cabeça, que eu estava sendo sensível demais. O Rafael também começou a mudar. Meu filho, que sempre foi tão carinhoso, tão atencioso, começou a ficar distante. Ligava menos, visitava menos, e quando visitava parecia estar com pressa de ir embora. Eu percebia que a Júlia ficava cutuicando ele, fazendo comentários sutis. "Amor, seu celular está tocando, deve ser trabalho importante." Ou então: "Benzinho, não esquece que a gente tem aquele compromisso daqui a pouco." Sempre uma desculpa para cortar nossa conversa, para diminuir nosso tempo juntos. Um dia eu ouvi sem querer uma conversa dos dois no quarto quando eles estavam lá em casa. A porta estava entreaberta e eu ia chamar para o café quando escutei a voz da Júlia. "Amor, eu sei que é sua mãe, mas ela é muito grudenta. A gente precisa de espaço. Quando a gente casar, vai ter que colocar uns limites." Viu? E sabe o que me partiu o coração? O Rafael não defendeu. Ele simplesmente disse: "Eu sei, meu bem, depois a gente resolve isso." Fiquei paralisada ali no corredor, segurando a bandeja do café, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu continuei planejando dar aquela entrada do apartamento. Porque eu sou mãe, e mãe faz essas coisas, mesmo quando dói. A gente se sacrifica, a gente releva, a gente perdoa. Pelo menos era o que eu achava que tinha que fazer. Durante os preparativos do noivado, a Júlia mal me incluía nas decisões. Escolheu tudo sozinha: as flores, a decoração, o buffet, o salão. Eu só pagava as contas que ela mandava. E eram contas altas, viu? Mas eu pagava calada, achando que estava investindo na felicidade do meu filho. Teve uma tarde que fui na casa dela para levar uns docinhos que eu tinha feito, aqueles brigadeiros gourmet que todo mundo adora. Toquei a campainha e esperei. Ela demorou para atender e, quando abriu a porta, nem me convidou para entrar. Ficou ali na porta mesmo, pegou o pote da minha mão e disse: "Obrigada, dona Helena, mas da próxima vez avisa antes de aparecer, a gente pode estar ocupado." E fechou a porta na minha cara. Voltei para casa com aquela sensação horrível no peito, aquela humilhação que vai corroendo a gente por dentro. As amigas dela, sempre que me viam, faziam questão de me ignorar. Teve uma vez, num encontro para escolher o vestido de noiva, que eu também fui convidada, mas só porque seria muito estranho não me chamar. Elas ficaram o tempo todo tirando fotos, rindo alto, fazendo planos, e eu ali sentada num canto, invisível. Quando eu tentava dar uma opinião sobre algum vestido, a Júlia olhava para as amigas e elas sorriam daquele jeito irônico, sabe? Aquele sorriso que diz sem palavras: "Quem você pensa que é para dar palpite?" A mãe da Júlia também não ficava atrás. A Vera era uma mulher metida a rica, cheia de frescura, sempre falando das viagens que fazia, dos restaurantes caros que frequentava. Ela me olhava de cima a baixo, reparando na minha roupa simples, na minha bolsa surrada, no meu cabelo que eu mesma cortava em casa para economizar. Uma vez ela comentou alto, para todo mundo ouvir:
É uma pena que algumas pessoas não entendem a importância de se apresentar bem em eventos sociais. Eu estava bem ali na frente dela quando ela falou isso, mas o pior ainda estava por vir. Faltando 2 dias para a festa de noivado, eu estava em casa organizando o dinheiro da entrada do apartamento, conferindo os documentos, preparando tudo para dar a surpresa para eles na festa. Tinha até mandado fazer um envelope especial, dourado, bonito, para entregar na hora do brinde. Eu estava tão feliz, imaginando a cara de surpresa do Rafael, imaginando ele me abraçando, me agradecendo, dizendo que me amava. Que boba eu fui. No dia da festa, cheguei cedo para ajudar a organizar. Levei uns arranjos de flores que eu mesma fiz, nada muito sofisticado, mas feito com carinho. A Júlia olhou e disse: "Ah, que bonitinho, dona Helena, mas acho melhor a senhora deixar no carro. A decoradora já trouxe as flores profissionais." Profissionais, como se as minhas fossem de amador. Engoli mais uma vez e levei as flores de volta para o carro. A festa estava linda, não vou negar. Salão decorado com muito bom gosto, flores importadas, champanhe francesa, um buffet maravilhoso. Tudo que o meu dinheiro ajudou a pagar, mas que eu não tive voz nenhuma em escolher. Os convidados foram chegando, a família da Júlia toda, os amigos do casal, alguns parentes distantes do Rafael que mal viam ele. Eu cumprimentava todo mundo com um sorriso no rosto, guardando aquele envelope dourado na bolsa, esperando o momento certo. Durante a festa, eu percebia os olhares da Júlia e das amigas dela na minha direção. Elas cochichavam, riam, olhavam para mim e riam de novo. Eu tentava não ligar, tentava focar na felicidade do meu filho. O Rafael estava bonito, de terno azul marinho, todo sorridente, circulando entre os convidados. Mas quando ele passava por mim, era só um aceno rápido, um "Oi, mãe", apressado, e já ia atender outra pessoa. Chegou a hora dos discursos. O pai da Júlia falou primeiro, um discurso todo pomposo sobre família, sobre tradição, sobre como a filha dele merecia o melhor. A mãe dela também falou, chorando lágrimas de crocodilo, dizendo como a Júlia era uma menina especial desde pequena. Eu esperava que me chamassem para falar também, afinal eu era a mãe do noivo, a única família que o Rafael tinha. Mas ninguém me chamou. Fiquei ali sentada, segurando minha taça de espumante que nem sequer bebi, com aquele envelope pesando na bolsa. Então veio a hora do brinde. Todo mundo de pé, taças erguidas, sorrindo. Eu me aproximei do Rafael e da Júlia, tirando o envelope da bolsa. Meu coração batia forte, minhas mãos tremiam um pouco. Eu estava tão ansiosa para ver a reação deles, para finalmente receber um reconhecimento, um carinho, um agradecimento sincero. Me posicionei ao lado deles, pronta para fazer meu discurso e entregar o presente. Foi quando a Júlia virou para mim, com aquele sorriso falso estampado no rosto, e disse em voz alta, alto o suficiente para todo mundo ao redor ouvir: "Dona Helena, já que estamos aqui reunidos, eu queria aproveitar para deixar uma coisa bem clara. A partir de amanhã, não apareça mais na nossa vida sem ser convidada. O Rafael e eu vamos construir nossa família agora, e a gente precisa de espaço, de privacidade. Tenho certeza que a senhora vai entender e respeitar isso, né?" O silêncio que se fez naquele salão foi ensurdecedor. As pessoas pararam de falar, de rir, de brindar. Todo mundo olhando para mim, esperando minha reação. Senti meu rosto queimar, minhas pernas fraquejarem. Olhei para o Rafael, esperando que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que colocasse a noiva no lugar. Mas ele apenas desviou o olhar, claramente constrangido, mas sem coragem de me defender. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não foi só meu coração, foi algo mais profundo. Foi a ilusão, sabe? A ilusão de que todo o meu sacrifício tinha valido a pena, de que meu filho me amava de verdade, de que minha dedicação seria reconhecida um dia. Eu olhei para aquele envelope dourado na minha mão. Pensei nos 300 mil reais ali dentro, nos anos de trabalho duro, das noites sem dormir, de tudo que eu abri mão. E então eu sorri. Foi um sorriso calmo, sereno até. Guardei o envelope de volta na bolsa
Ergui minha taça de espumante num brinde silencioso, bebi tudo de uma vez só. Coloquei a taça vazia na bandeja de um garçom que passava, peguei minha bolsa e comecei a andar em direção à saída. Não disse uma palavra, nem uma palavra sequer. Conseguia ouvir as pessoas murmurando, sentir os olhares em cima de mim, mas continuei andando, a cabeça erguida, a coluna reta. Quando cheguei no estacionamento, entrei no meu carro, aquele Corsa velho que eu cuidava com tanto carinho, fechei a porta e só então deixei as lágrimas caírem. Chorei tudo que tinha segurado, tudo que tinha engolido durante anos. Mas no meio daquelas lágrimas, uma clareza começou a aparecer. Eu não ia dar aquele apartamento. Não ia dar mais nada. Tinha acabado. A Helena capacho, a Helena que se humilhava, a Helena que aceitava qualquer coisa só para não perder o filho, aquela Helena morreu naquela noite. Cheguei em casa, liguei o computador e cancelei a transferência do dinheiro que estava programada para o dia seguinte. Mandei um e-mail para o corretor dizendo que não tinha mais interesse no imóvel. Depois liguei para a administradora do meu prédio e cancelei a reserva do salão de festas que eu tinha feito para o chá de panela que eu ia dar para eles. Cancelei tudo. Cada presente que eu tinha separado, cada plano que eu tinha feito, tudo foi cancelado naquela noite. Mas o que ninguém sabia, nem o Rafael, nem a Júlia, nem ninguém, é que aquele apartamento não era nem de longe tudo que eu tinha. Sabe por quê? Porque eu tinha guardado um segredo durante todos esses anos. Meu marido, o João Carlos, ele tinha um seguro de vida gordo que eu recebi quando ele faleceu. Mas na época, com medo de que a família dele aparecesse querendo parte, eu não contei para ninguém. Investi aquele dinheiro com a ajuda de um contador amigo meu, o seu Arnaldo, que me orientou direitinho. Durante esses 30 anos, aquele dinheiro foi crescendo, sendo multiplicado em aplicações, em fundos de investimento, em ações. Eu continuei trabalhando, continuei vivendo a vida simples de sempre, mas tinha aquele dinheiro guardado, crescendo silenciosamente. Além disso, uns 10 anos atrás, uma tia distante do João Carlos morreu e deixou para mim. Não para o Rafael, uma casa no litoral de São Paulo, em Ubatuba. Uma casa linda, de frente para o mar, que valia uma fortuna. Eu nunca contei para ninguém. Alugava a casa por temporada e o dinheiro ia direto para uma conta que só eu conhecia. Aquela noite, depois de cancelar tudo, fui até o cofre que eu guardava no fundo do armário e tirei todos os documentos. Fiz as contas com calma. Entre o seguro investido, os aluguéis da casa de praia acumulados, as aplicações que fiz ao longo dos anos, eu tinha mais de 2 milhões de reais. 2 milhões que o Rafael não fazia a menor ideia que existiam. Ele achava que eu era pobre, que dependia da pensão mixuruca de professora aposentada que vivia contando centavos. Sentei ali na mesa da cozinha, com todos aqueles papéis espalhados na minha frente, e pela primeira vez em muito tempo sorri de verdade. Não era um sorriso triste, não era de vingança, era de libertação. Eu estava livre. Livre da obrigação de me sacrificar por alguém que não me valorizava, livre da culpa de mãe, livre para finalmente viver minha própria vida. Naquela noite mal dormi, mas não era de tristeza, era de excitação, sabe? Como uma criança na véspera do Natal. Comecei a fazer planos para mim, pela primeira vez em décadas. Lembrei de todos os sonhos que eu tinha guardado numa caixinha no fundo da alma. Viajar, conhecer a Europa, fazer aquele cruzeiro pelo Caribe, comprar roupas bonitas, ir a restaurantes chiques, viver sem ter que ficar contando moedas. Na manhã seguinte, acordei cedo. Fiz meu café bem forte como gosto. Sentei na varanda e fiquei admirando o dia clareando. Devia ser umas 7 da manhã quando a campainha tocou. Insistente, desesperada. Toque atrás de toque. Levantei sem pressa. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Era a Júlia, sozinha. E estava chorando, a maquiagem toda borrada, o cabelo despenteado, muito diferente daquela boneca perfeita da noite anterior. Respirei fundo e abri a porta. Ela praticamente se jogou no meu pescoço, soluçando, falando rápido, as palavras saindo todas atropeladas. Dona Helena,
Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não quis dizer aquilo. Foi a champanhe, foi o nervosismo, eu falei sem pensar. Por favor, o Rafael está desesperado. A gente precisa daquele dinheiro da entrada do apartamento. A gente já assinou o contrato, já deu o sinal. Se a gente não pagar até amanhã, a gente perde tudo. Fiquei ali parada, olhando para ela sem dizer nada. Ela continuou, cada vez mais desesperada. O Rafael me contou que a senhora ia dar 300 mil reais de entrada. A gente já gastou tudo que tinha no sinal, nas festas, em tudo. Se a senhora não ajudar, a gente vai perder o apartamento, vai perder o dinheiro que já demos, vai ficar sem nada. Por favor, dona Helena, eu imploro. Eu a deixei terminar de falar. Depois, com a voz mais calma do mundo, perguntei: "O Rafael está aí?" Ela balançou a cabeça que não, ainda chorando. Ele não teve coragem de vir, está envergonhado, mas ele mandou eu vir. Ele me implorou para vir pedir desculpas para a senhora. Aquilo foi a gota d'água. Meu filho não teve nem a coragem de vir pessoalmente. Mandou a noiva fazer o trabalho sujo. Olhei bem nos olhos dela, aqueles olhos claros que agora estavam vermelhos de tanto chorar, e disse: "Júlia, ontem à noite você deixou bem claro que não quer minha presença na vida de vocês. Então eu vou respeitar isso. Não vou mais aparecer, pode ficar tranquila. E quanto ao dinheiro, também não vai mais aparecer. Tchau, querida. Boa sorte com a vida de vocês." Comecei a fechar a porta, mas ela enfiou o pé, segurando. "Não, a senhora não pode fazer isso. A gente precisa desse dinheiro. O Rafael é seu filho. A senhora tem obrigação de ajudar." Obrigação. Essa palavra ecoou na minha cabeça. Obrigação. Durante 30 anos, eu cumpri todas as minhas obrigações. Trabalhei, ralei, me sacrifiquei. E qual foi minha recompensa? Desrespeito, humilhação, rejeição. Olhei para ela e disse, ainda com voz calma: "Minha única obrigação era criar meu filho até ele ser maior de idade. Isso eu fiz, e fiz muito bem feito. Agora ele é adulto, tem quase 30 anos, está noivo, vai se casar. Vocês são adultos. Júlia, virem-se." Ela mudou completamente de postura. O choro parou de repente, os olhos ficaram duros, frios. "A senhora vai se arrepender disso, dona Helena. O Rafael vai ficar do meu lado, não do seu. A senhora vai morrer sozinha, sem filho, sem neto, sem ninguém. É isso que a senhora quer?" Aquela ameaça, ao invés de me assustar, me deu uma força que eu nem sabia que tinha. Sorri e respondi: "Se meu filho me escolheu por dinheiro e não por amor, então eu realmente não preciso dele. Agora sai da minha porta antes que eu chame a polícia." Tirei o pé dela da porta e fechei. Ela ficou do lado de fora, gritando, batendo, fazendo escândalo. Liguei para a portaria e pedi para chamarem a segurança. 10 minutos depois, ela foi embora, escoltada pelos seguranças do prédio. Meus vizinhos todos olhando, alguns até filmando com o celular. Mas eu não me importei. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me importei com o que os outros iam pensar. As horas seguintes foram tensas. Meu celular não parava de tocar. Mensagens do Rafael, uma atrás da outra. No começo eram pedidos de desculpas, depois foram ficando mais exigentes, depois viraram cobranças, acusações. "Mãe, como a senhora pode fazer isso comigo? Sou seu filho, preciso dessa ajuda. A senhora sempre disse que faria qualquer coisa por mim." Era verdade, eu sempre disse isso. E sempre fiz. Mas tinha acabado. Bloqueei o número dele, bloqueei o número da Júlia. Bloqueei os números das amigas dela que começaram a me mandar mensagens dizendo que eu era uma mãe cruel, egoísta, que estava arruinando a vida do meu próprio filho. Bloqueei todos. O silêncio que se fez depois foi maravilhoso. Libertador. Nos dias seguintes, fiquei sabendo pelos vizinhos que comentavam que o Rafael e a Júlia realmente perderam o apartamento. Perderam o sinal que tinham dado, ficaram sem nada. Tiveram que cancelar o casamento porque tinham gastado todas as economias, contando com meu dinheiro. A Júlia teve que voltar a morar com os pais. O Rafael também. O namoro deles começou a afundar depois disso, brigas constantes, acusações mútuas de quem tinha culpa pela situação. Parte de mim,
Aquela parte que ainda era mãe sentiu uma pontinha de dó. Mas era só uma pontinha, bem pequena, porque junto com essa pontinha vinha a lembrança da humilhação que passei, das noites que chorei, dos anos que me anulei. E aí o dó passava rapidinho. 2 semanas depois da festa de noivado, fiz minha primeira grande ação pela minha nova vida. Liguei para uma agência de viagens e marquei um cruzeiro de 3 meses pela Europa. Ia sair de Santos, passar por Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia. 3 meses só para mim, conhecendo lugares que sempre sonhei conhecer. Gastei R$120 mil naquele cruzeiro, a cabine mais luxuosa que tinha. E não senti nem um pingo de culpa. Fui ao shopping, aquele mesmo shopping onde a Júlia trabalhava, e comprei um guarda-roupa inteiro novo. Vestidos bonitos, sapatos confortáveis, mais elegantes, bolsas de couro de verdade. Não aquelas imitações baratas que eu sempre usei. Gastei mais uns R$30 mil. Quando passei na frente da loja onde a Júlia trabalhava, carregada de sacolas, ela estava lá no balcão. Nossos olhares se cruzaram. Ela ficou pálida. Eu sorri, acenei e continuei andando. Marquei horário no melhor salão de beleza da cidade. Cortei o cabelo, fiz luzes, manicure, pedicure, massagem. Saí de lá me sentindo outra mulher. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Estava bonita, renovada, com um brilho nos olhos que não via há anos. Contei para minhas amigas mais próximas, aquelas de verdade, sobre o cruzeiro. Elas ficaram tão felizes por mim. A Marisa, minha amiga de 40 anos, disse chorando: "Finalmente, Helena, finalmente você vai viver sua vida. Já estava na hora." E realmente estava. Estava mais do que na hora. Uns dias antes de embarcar para o cruzeiro, estava no mercado fazendo umas compras quando esbarrei no Rafael. Ele estava com uma aparência terrível, olheiras profundas, barba por fazer, roupa amarrotada. Quando me viu, ficou paralisado. Eu, ao contrário, estava radiante, com meu cabelo novo, roupa nova, toda arrumada. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. "Mãe." A voz dele saiu rouca, carregada de emoção. "Mãe, a gente precisa conversar." Olhei para ele, para aquele homem que eu criei, que eu amei mais que tudo na vida, e senti uma mistura estranha de sentimentos. Amor ainda tinha, não vou mentir. Mãe sempre vai amar filho. Mas também tinha mágoa, decepção, tristeza. "Não temos nada para conversar, Rafael", respondi calmamente. "Você fez suas escolhas. Escolheu ficar calado quando sua noiva me humilhou. Escolheu o dinheiro ao invés de me defender. Agora vive com as consequências." Ele começou a chorar ali mesmo, no meio do mercado. "Mãe, eu fui um idiota, um completo idiota. A Júlia terminou comigo. Disse que eu não sirvo para nada, que não sou homem suficiente, que a culpa de tudo é minha por ter uma mãe pão dura." Quase ri da ironia. Pão dura, se ele soubesse. "E você quer que eu faça o quê, filho? Que eu diga que está tudo bem? Que eu perdoe e volte a bancar tudo?" Ele não respondeu, mas o olhar dele dizia tudo. Era exatamente isso que ele esperava. "Rafael, você tem quase 30 anos. Tem faculdade, tem profissão, tem saúde. Você consegue se virar sozinho. E vai aprender muito com isso." Tentou segurar meu braço, mas eu me afastei. "Não me toca, Rafael. Agora me dá licença que eu tenho que terminar minhas compras. Vou viajar semana que vem e tenho muita coisa para resolver." Virei as costas e fui embora, deixando ele ali parado no meio do corredor de cereais, chorando. Parte de mim se partiu naquele momento. Não vou mentir. É meu filho, meu único filho. Mas eu não podia voltar atrás. Não podia voltar a ser aquela Helena de antes, aquela que se anulava, que engolia sapo, que aceitava migalhas de afeto em troca de ajuda financeira. Se eu voltasse atrás agora, tudo teria sido em vão. A notícia da minha viagem se espalhou rapidinho na família e entre os conhecidos. Minha cunhada, irmã do João Carlos, me ligou escandalizada. "Helena, como você pode viajar enquanto seu filho está passando por dificuldades? Que tipo de mãe faz isso?" Respirei fundo antes de responder. "O tipo de mãe que cansou de ser usada. Beijo, querida."
E desliguei. Recebi mensagens de parentes distantes, de gente que nunca estava presente quando eu precisava, todo mundo querendo opinar, todo mundo me julgando. Bloqueei todos. Simplesmente bloqueei e segui minha vida. Porque percebi uma coisa importante. Essas pessoas não se importavam comigo de verdade. Se importavam com a imagem, com o que era socialmente esperado, com manter as aparências. No dia do embarque, acordei às 5 da manhã, ansiosa como uma criança. Conferi mala pela 1000ª vez, os documentos, o passaporte, tudo. A Marisa foi me levar no Porto de Santos. Durante o caminho, ela segurou minha mão e disse: "Eu estou tão orgulhosa de você, Helena. Você sempre foi forte, mas agora você está sendo forte para você mesma, não para os outros. Isso é lindo de ver." Quando o navio saiu do porto e eu vi o Brasil ficando para trás, chorei. Mas não era choro de tristeza, era de alívio. Era o choro de quem finalmente se libertou de uma prisão emocional que durou décadas. A brisa do mar no meu rosto, o sol nascendo no horizonte, tudo parecia um renascimento. Os 3 meses de cruzeiro foram os melhores da minha vida. Conheci pessoas incríveis de vários países. Fiz amizades verdadeiras, dancei, ri, vivi. Em Lisboa, comi os melhores pastéis de nata do mundo. Em Barcelona, me perdi nas ruelas do bairro gótico e adorei. Em Roma, joguei moedas na Fontana de Trevi e pedi não para voltar, mas para seguir sempre em frente. Na Grécia, assisti ao pôr do sol em Santorini e me senti renascer. Conheci um senhor português no navio, o Miguel, viúvo também, 68 anos, super elegante e educado. A gente conversava por horas, sobre vida, sobre perdas, sobre recomeços. Não rolou nada romântico, mas nasceu uma amizade linda. Ele me disse uma vez: "Helena, você tem luz própria. Nunca deixe ninguém apagar essa luz de novo." E eu prometi a mim mesma que nunca mais deixaria. Durante a viagem, meu celular ficou no modo avião a maior parte do tempo. Quando eu ligava para checar e-mails ou mandar fotos para a Marisa, via mensagens do Rafael. No começo eram muitas, depois foram diminuindo, até que pararam. Não sei se ele desistiu ou se finalmente entendeu que eu não ia voltar atrás. Quando voltei ao Brasil, 3 meses depois, estava completamente transformada. Bronzeada, mais magra, os olhos brilhando, uma energia renovada. Tinha até um sotaque meio esquisito de tanto falar português de Portugal e espanhol durante a viagem. A Marisa foi me buscar no aeroporto e, quando me viu, exclamou: "Meu Deus, Helena, você está linda, parece 10 anos mais nova." Voltei para meu apartamento, aquele mesmo apartamento simples onde sempre morei. Mas agora eu o via com outros olhos. Decidi que era hora de algumas mudanças. Contratei um decorador e reformei tudo. Pintei as paredes de cores alegres, comprei móveis novos, quadros bonitos, plantas. Transformei aquele espaço em algo que realmente parecia meu, que tinha minha cara. Comecei a fazer aulas de pintura, algo que sempre quis, mas nunca tive tempo. Descobri que tinha um talento natural para aquarela. Também me inscrevi num clube de leitura, conheci mais gente interessante, ampliei meu círculo social. Minha vida estava cheia, rica, interessante. E o mais importante, estava cheia de mim, não de sacrifícios pelos outros. Um dia, uns 5 meses depois da festa de noivado, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e era o Rafael, sozinho dessa vez. Estava diferente, mais arrumado que da última vez que nos vimos no mercado, mas com uma expressão humilde, quase envergonhada. Pensei em não abrir, mas algo me fez abrir. Ele entrou devagar, olhando ao redor, visivelmente surpreso com as mudanças no apartamento. "Mãe, a casa está diferente. Está bonita." Agradeci com um aceno de cabeça e ofereci café, mais por educação que por vontade. Sentamos na sala, um de frente para o outro, um silêncio pesado entre nós. "Eu vim pedir desculpas." Ele começou, a voz embargada. "Desculpas de verdade, não porque eu quero alguma coisa, mas porque eu preciso. Eu fui o pior filho do mundo. Deixei aquela mulher me manipular, me cegar, me transformar em alguém que eu não sou.
Fiquei tão obcecado em ter aquele estilo de vida, aquele apartamento, aquela imagem de sucesso, que esqueci o que realmente importa. Fiquei em silêncio, apenas ouvindo. Ele continuou. A Júlia me usou, mãe. Ela nunca me amou de verdade. Só estava comigo porque achava que a gente ia ter grana, que você ia bancar tudo, que a gente ia ter uma vida fácil. Quando tudo desmoronou, ela me jogou fora que nem lixo. E eu mereci, porque eu fiz a mesma coisa com a senhora. As lágrimas dele eram genuínas, eu conseguia perceber. Mas eu já tinha chorado demais. Já tinha sofrido demais para simplesmente aceitar um pedido de desculpas e voltar ao que era antes. Rafael, eu aceito suas desculpas, de coração. Mas isso não muda o que aconteceu. Você me magoou profundamente. Não foi só a Júlia, foi você também. Você escolheu não me defender, escolheu ficar calado. Ele abaixou a cabeça envergonhado. Eu sei, mãe, eu sei. E vou carregar isso pelo resto da vida. Mas eu queria que a senhora soubesse que eu estou tentando mudar. Voltei para a terapia, estou fazendo um trabalho de autoconhecimento. Estou tentando entender por que eu agi daquele jeito, por que eu me deixei manipular. Aquilo me tocou, não vou mentir. Ver meu filho buscando ajuda, querendo melhorar, era algo positivo. Mas eu não podia simplesmente esquecer tudo e voltar a ser a Helena de antes. Eu fico feliz que você esteja buscando ajuda, filho. De verdade. Mas nossa relação não vai mais ser como era. Não porque eu não te amo, eu sempre vou te amar. Mas porque eu aprendi que amor próprio é tão importante quanto amor de mãe. Ele balançou a cabeça, entendendo. Eu não vim aqui esperando que tudo voltasse ao normal, mãe. Eu só queria que a senhora soubesse que eu sinto muito, muito mesmo. E que se algum dia a senhora quiser me dar uma segunda chance de construir uma relação diferente, mais saudável, eu vou estar aqui. Conversamos mais um pouco, de forma mais leve. Ele me contou que estava morando num apartamento pequeno que alugou, que estava focando no trabalho, que tinha terminado definitivamente com a Júlia e que não queria mais saber dela. Perguntou sobre minha viagem e eu contei algumas histórias, mostrei algumas fotos. Vi o orgulho nos olhos dele quando eu falava das aventuras que vivi. Quando ele foi embora, nos despedimos com um abraço. Não foi aquele abraço apertado de antes, mas foi sincero. Fechei a porta e fiquei pensando: será que um dia eu conseguiria perdoar completamente? Será que nossa relação poderia ser reconstruída? Eu não sabia as respostas ainda, mas sabia que dessa vez, se fosse reconstruída, seria nos meus termos, respeitando meus limites, meu espaço, minha vida. Os meses foram passando e Rafael manteve contato, mas de forma diferente. Ele me ligava uma vez por semana, sempre respeitando meu espaço, sempre perguntando se era uma boa hora antes de conversar. Às vezes a gente marcava um café, conversava sobre amenidades, sobre trabalho, sobre a vida. Ele nunca mais pediu dinheiro, nunca mais fez cobranças. Nesse meio tempo, eu continuei vivendo minha vida. Viajei para o Nordeste, fiquei um mês em Porto de Galinhas, aproveitando as praias maravilhosas. Conheci Fernando de Noronha, um sonho antigo. Gastei meu dinheiro comigo, sem culpa, sem peso na consciência. Porque afinal, eu trabalhei a vida inteira por aquele dinheiro. Era justo que eu aproveitasse. A casa de Ubatuba, aquela que herdei e que ninguém sabia, eu decidi reformar e transformar numa pousada boutique. Investi uma grana boa na reforma, contratei uma gerente excelente, a Cláudia, e o negócio começou a dar super certo. A renda dos aluguéis triplicou e eu nem precisava me preocupar com nada. A Cláudia cuidava de tudo. Um ano depois da festa de noivado desastrosa, eu estava completamente diferente. Tinha uma vida social ativa, hobbies que amava, viagens regulares, saúde boa, disposição renovada. Tinha emagrecido 15 quilos sem fazer dieta maluca, só de estar feliz e ativa. Meu cabelo estava sempre bem cuidado, minhas roupas eram bonitas e confortáveis, eu me sentia bem na minha pele. O Rafael continuava aparecendo, devagar, respeitoso. Percebi que ele realmente tinha mudado. Estava mais maduro, mais consciente, menos mimado. A terapia estava fazendo bem para ele. Uma vez ele me disse:
Mãe, perder tudo foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu era um idiota mimado que não valorizava nada. Agora, eu sei o valor das coisas, o valor das pessoas. Não vou dizer que perdoei completamente, porque algumas feridas são profundas demais, mas comecei a construir uma nova relação com ele, diferente da anterior. Uma relação onde eu não era só a mãe que dava, dava e dava. Era uma relação mais equilibrada, onde ele também se preocupava comigo, perguntava como eu estava, se interessava pela minha vida. No aniversário de 1 ano daquela festa fatídica, o Rafael me convidou para jantar. Fomos num restaurante bonito, nada muito caro, mas aconchegante. Durante o jantar, ele me entregou um envelope. Dentro tinha uma carta manuscrita, várias páginas. Escrevi tudo o que sinto, tudo o que aprendi nesse ano, todas as desculpas que quero pedir. Sei que palavras não apagam o que aconteceu, mas queria que a senhora tivesse isso. Li a carta depois, em casa, e chorei. Chorei pelas oportunidades perdidas, pelos anos desperdiçados em sacrifícios não reconhecidos, mas também chorei de alívio. Alívio porque meu filho finalmente tinha acordado, tinha crescido, tinha virado um homem de verdade. E chorei de orgulho de mim mesma, por ter tido a coragem de dizer não, de me colocar em primeiro lugar, de me dar valor. A Júlia soube por fofocas, tinha arrumado outro namorado, um empresário mais velho, rico. Casaram rapidinho e ela finalmente conseguiu a vida de luxo que sempre quis. Não senti raiva, não senti inveja, não senti nada. Ela era irrelevante para a minha história agora. Hoje, 2 anos depois daquela festa, estou sentada na varanda da minha pousada em Ubatuba, tomando um vinho delicioso, vendo o mar, escrevendo essa história. Tenho 65 anos, estou na melhor fase da minha vida. Tenho planos, tenho sonhos, tenho alegria. Meu relacionamento com o Rafael está em reconstrução, devagar, com respeito mútuo. Ele conheceu uma moça legal, a Patrícia, professora como eu, simples, pé no chão. Eles estão namorando há 6 meses e ela é completamente diferente da Júlia. Quando a Patrícia me conheceu, ficou nervosa. O Rafael tinha contado toda a história para ela, mas eu a coloquei à vontade. Não vou pagar pelos erros da anterior. Se ela for uma boa pessoa, se tratar meu filho bem, se me respeitar, vamos nos dar muito bem. Se não, bom, agora eu sei colocar limites. Aprendi tantas coisas nesses 2 anos. Aprendi que amor próprio não é egoísmo. Aprendi que se valorizar não é ser má. Aprendi que dizer não é necessário e saudável. Aprendi que sacrifício só vale a pena quando é reconhecido e valorizado. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para viver a vida que você sempre quis. As pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter cancelado aquela entrada do apartamento, de ter sido dura com o Rafael. E eu respondo que não, nem um pouco, porque se eu tivesse dado aquele dinheiro, eu teria continuado sendo a Helena Capacho, a Helena que aceitava migalhas, a Helena que se anulava. Aquele não foi o fim de um relacionamento, foi o nascimento de um novo. E, acima de tudo, foi o meu renascimento. Então, para você que está me ouvindo agora, deixa eu te dizer uma coisa bem importante. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo você já se sacrificou, não importa quantas pessoas dependem de você. Você tem direito de viver sua própria vida. Você tem direito de se colocar em primeiro lugar. Você tem direito de dizer não. E isso não te faz egoísta, te faz humano, te faz saudável. Quantas de vocês aí se identificaram com minha história? Quantas estão passando por situações parecidas, sendo desvalorizadas por filhos, por noras, por genros, por familiares? Eu te digo, com a autoridade de quem viveu isso na pele, tenha coragem de se colocar em primeiro lugar. A culpa vai apertar, a cobrança social vai vir, as pessoas vão julgar. Mas no final do dia, quem vai viver sua vida é você, não eles. Não estou dizendo para abandonar seus filhos. Não estou dizendo para ser cruel. Estou dizendo para ter limites, para exigir respeito, para não aceitar migalhas quando você merece o banquete inteiro. Seus filhos são adultos? Então que hajam como adultos. Você já fez sua parte, já criou, já educou. Agora é hora deles voarem sozinhos.
E é hora de você finalmente viver. E para vocês que são filhos e estão ouvindo isso, pensa bem em como vocês tratam suas mães. Aquela mulher que abriu mão de sonhos, de corpo, de tempo, de dinheiro, de tudo por você, merece no mínimo respeito. Não espera ela morrer para valorizar. Não espera perder para aprender a dar valor. Faz isso agora, enquanto ela ainda está aqui, enquanto ainda dá tempo de construir memórias bonitas. Minha vida hoje é uma prova de que nunca é tarde. Aos 65 anos, estou vivendo coisas que não vivi aos 20, aos 30, aos 40. Estou conhecendo o mundo, estou fazendo amigos novos, estou experimentando coisas novas. Semana que vem vou para um retiro de yoga em Minas Gerais. Mês que vem vou fazer um curso de gastronomia italiana em São Paulo. No ano que vem estou planejando conhecer a Austrália. Meu dinheiro está sendo usado em mim, nas minhas experiências, na minha felicidade. E sabe o que é mais engraçado? Quanto mais eu vivo para mim, mais o Rafael me respeita, mais ele me valoriza. Porque agora ele sabe que meu amor não é garantido, que minha presença não é obrigatória, que meu dinheiro não está disponível. E isso, paradoxalmente, nos aproximou de uma forma mais saudável. Às vezes eu penso no que teria acontecido se naquela noite eu tivesse engolido mais uma humilhação, se tivesse dado o dinheiro mesmo depois daquela ofensa. Provavelmente eu estaria ainda mais infeliz, mais usada, mais desvalorizada. O Rafael teria casado com a Júlia. Eles teriam me sugado até a última gota, e quando eu não tivesse mais nada para dar, teriam me descartado mesmo assim. Então, aquela noite, por mais dolorosa que tenha sido, foi na verdade uma bênção. Foi o empurrão que eu precisava para finalmente acordar, para finalmente me libertar de um padrão de sacrifício doentio que vinha de décadas. Foi o momento em que a Helena Capacho morreu e a Helena dona de si nasceu. E você, que está me ouvindo agora, o que faria no meu lugar? Teria tido a coragem de dizer não? De cancelar aquela ajuda? De se colocar em primeiro lugar mesmo com toda a culpa, toda a pressão, todo o julgamento? Comenta aí embaixo, eu quero muito saber. Quero saber suas histórias, suas lutas, suas vitórias, porque juntas a gente é mais forte. Juntas a gente se apoia, juntas a gente aprende. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com outras pessoas. Compartilha com aquela amiga que está passando por algo parecido, com aquela tia que se sacrifica demais, com aquela vizinha que não se valoriza. Vamos espalhar essa mensagem de amor próprio, de empoderamento, de coragem. E se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente compartilha experiências reais, histórias de vida, lições aprendidas no caminho. Cada história é uma oportunidade de reflexão, de aprendizado, de crescimento. Eu sou Helena, tenho 65 anos e estou vivendo a melhor fase da minha vida. E garanto para você, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se colocar em primeiro lugar. Nunca é tarde para ser feliz. Um beijo enorme no coração de cada uma de vocês. E até a próxima história.